Você já chegou no fim do dia com aquela sensação de que não fez nada? O dia foi longo, você atendeu gente, resolveu o problema, tomou decisão, respondeu mensagem que estava parada lá fazia dias, talvez até tenha avançado no projeto que vinha travado. E mesmo assim, a sensação que fica é de incompletude, de que faltou, de que o dia passou e você ficou no mesmo lugar. Eu conheço essa sensação. E por muito tempo achei que fosse coisa minha. Falta de foco, falta de organização, falta de alguma coisa que os outros tinham e eu não. Só que não era nada disso. Essa sensação tem nome, tem uma explicação científica e, mais importante, tem solução. Hoje eu quero te contar de onde ela vem, porque entender a raiz muda completamente como você enxerga o seu próprio dia. Meu nome é Armando Ferreira e esse aqui é o Mais do que Imagina, um podcast sobre produtividade sem culpa. Em 1927, uma psicóloga russa chamada Bluma Zygarnik estava num café em Viena e observou uma coisa que chamou a sua atenção. Os garçons de lá conseguiam se lembrar com detalhes de todos os pedidos que ainda não tinham sido entregues. A mesa 4 pediu o prato tal, a mesa 7 está esperando o vinho, a mesa 2 pediu sem cebola. Mas quando ela perguntava sobre os pedidos que já tinham sido entregues e pagos, os garçons praticamente não lembravam de nada. Era como se aquela mesa nunca tivesse existido. Ela ficou curiosa, levou isso para o laboratório e confirmou o que tinha observado no café. O nosso cérebro trata tarefas incompletas de forma completamente diferente das tarefas concluídas. O que ficou pendente, o cérebro mantém ativo, como um alarme silencioso, tocando em segundo plano, sempre presente, sempre cobrando. O que foi concluído, o cérebro descarta. A tarefa foi resolvida, o loop fechou, não precisa mais de atenção. Esse fenômeno ficou conhecido como efeito Zygarnik. E ele explica muita coisa. Explica por que você fica pensando no trabalho no meio do fim de semana, porque tem coisa aberta. Explica por que é difícil desligar antes de dormir. Explica por que, mesmo depois de um dia produtivo, o que fica na cabeça é a lista do que não foi feito. Mas aqui tem uma camada que vai além de Zygarnik. Porque, mesmo quando você fecha tudo, mesmo no dia em que tudo saiu certo, ainda pode ter aquela sensação de que não foi o suficiente. E aí entra outra questão, o viés de negatividade. O cérebro humano registra experiências negativas com muito mais intensidade do que as positivas. E isso não é fraqueza, é biologia. Durante milhares de anos de evolução, prestar atenção nas ameaças era questão de sobrevivência. Quem ignorava o perigo não passava adiante os genes. O problema é que esse mesmo mecanismo continua operando hoje, no escritório, em casa, no celular. O cérebro não distingue um predador de uma tarefa não concluída. Os dois ativam o mesmo sistema de alerta. E o resultado? Você termina o dia com a memória cheia do que não foi feito e quase nenhum registro daquilo que você realizou. Quando eu entendi isso, fez todo sentido na minha vida. Eu tenho 2 empresas. Eu sou pai de 2 filhos pequenos. Eu faço karatê, musculação. Uma agenda que, se eu deixar, ela não para nunca. E por muito tempo eu terminava os dias com uma sensação estranha, como se o dia tivesse sido cheio, mas vazio ao mesmo tempo. Resolveu um problema operacional complexo na Fordoc? Resolvi, mas a reunião de amanhã já está me pesando. Avancei num projeto. Avancei, mas ainda tem 3 coisas que ficaram para trás. Fui buscar os meninos na escola e fiz questão de estar presente. Eu até fui, mas perdi uma ligação importante no meio do caminho. O que fica não é o que foi feito, é o que ficou aberto. E tem um ponto que eu precisei entender, e que acho que você também precisa. O efeito Zygarnik não vai embora. Ele é parte do funcionamento do seu cérebro. Você não vai se livrar dele. Mas você pode ter um contrapeso. Teresa Mabel, professora de Harvard, passou anos estudando o que realmente motiva as pessoas no trabalho. E o resultado foi surpreendente. Não era necessariamente o salário e nem o reconhecimento público. O que mais consistentemente impactava a motivação, engajamento e bem-estar era algo muito mais simples: a percepção de progresso. Ela chamou isso de The Progress Principle, e a conclusão prática é direta: se você não percebe o seu progresso, ele não existe para o seu cérebro, mesmo que exista na realidade.
Isso bate fundo quando você para pensar. Você pode ter feito muito, pode ter entregado, resolvido, avançado, mas se você não tornou esse progresso visível de alguma forma, o cérebro vai agir como se não tivesse acontecido nada. E aí você chega no fim do dia acreditando numa mentira. O antídoto para o efeito Zeigarnik não é fazer mais, não é ser mais disciplinado, mais organizado, mais produtivo. É registrar o que foi feito. Parece simples demais, eu sei. Quando eu vi isso pela primeira vez, achei que era coisa de autoajuda, mas não é. É a aplicação prática de um princípio que a pesquisa de Amabile validou. Você precisa criar evidências do seu próprio progresso. O que eu faço hoje, e que virou parte do método real? É uma pergunta simples, toda noite antes de dormir. O que eu fiz hoje que merece ser reconhecido? Repara, não é o que faltou, é o que foi feito. Respondeu um e-mail difícil que você vinha lá adiando? Conta. Cumpriu a tarefa mais importante do dia? Conta. Foi malhar quando seu corpo estava pedindo para ficar no sofá? Isso também conta. Teve aquela conversa difícil que você vinha postergando? Importantíssimo registrá-la. Não precisa ser uma lista de 10 itens. 3. Uma linha para cada um. Com o tempo, esse registro acumula. E o acúmulo é onde a mudança acontece. Você passa a ter evidência real do seu progresso. Não é uma sensação, uma evidência. E quando a sensação de não fiz nada aparecer, e ela vai aparecer, porque Zeigarnik não some, você tem algo concreto para confrontá-la. A tarefa de hoje é simples. Antes de dormir, essa noite, abra o bloco de notas do seu celular, ou no papel. Anote as 3 coisas que você fez hoje e que merecem ser reconhecidas. Repara, não é o que faltou, é o que foi feito. Se você quiser ir além, faz isso por 7 dias seguidos. Só 7 dias. E no 7º dia, olha a lista. Lê desde o começo. Vê o que você fez em uma semana que o seu cérebro estava tentando esconder de você. Eu duvido você não se surpreender. Isso não é exercício motivacional, é calibração. É você ensinando ao seu cérebro a reconhecer o que aconteceu de verdade, não só o que ficou aberto. Você faz mais do que imagina. Esse é o nome do podcast por uma razão. O efeito Zeigarnik é real, o viés de negatividade é real, e os dois trabalham contra você todos os dias, silenciosamente. Mas eles não são o seu destino, são um ponto de partida. Se você quiser ir fundo nesse tema, o 2º capítulo do livro Você Faz Mais do que Imagina trata exatamente disso, com mais detalhes do que cabe aqui. Semana que vem o assunto é consistência, não talento, não motivação, não inspiração, consistência. Eu vou te contar por que eu fui capitão de um time de futebol sem ser o jogador mais habilidoso. E o que isso tem a ver com a forma como você trabalha hoje. Até quarta-feira.